oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Ele não deixa, não, 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 não. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Graça e paz a todos, graça e paz, mais uma noite abençoada que Deus preparou pra gente. Eu creio que em nome de Jesus, Deus tem uma palavra maravilhosa para nossas vidas, para a vida de todos vocês que estão nos assistindo. Compartilhe aí, alcance ainda mais pessoas, porque eu creio que Deus tem falado poderosamente com você e eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra nesse tempo tão difícil, né? Essa palavra, esse tema de hoje, da oração, é tudo que nós precisamos, né? Por mais que a gente, muitas das vezes, as pessoas não gostam de oração, mas eu tenho descoberto esse tempo que é a arma mais poderosa que Deus nos deu, foi a oração. Amém? Quem já está conosco é a Joyce, o Rafael, a Daiane já estão aqui, minha mãe, beijo mãe, Patrícia, a família Rodrigues já está conosco, o Rogério, meu irmão, beijão, Belinha, beijão todo mundo aí, Edileia, a Elânia, minha irmã também, um abraço, irmã. Tá de férias ela, né? Descobri hoje que ela tá de férias, olha, também não sabia não. Hoje eu descobri, tá bom de fazer umas visitas já. A Kailane, a Jéssica, Deus abençoe a tua casa, Jéssica. Pois é, compartilha aí que a gente tem, Deus preparou uma palavra poderosa para cada um. Daiane, boa noite, graça e paz. Boa noite. A paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Deixa Deus falar com você nesse momento. Me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo,
E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia, Senhor. Aleluia. Santo, santo e exaltado é o teu nome, Senhor Jesus. Visita essa casa nesse momento, Senhor, essa família, Pai. Aleluia, Pai. Entra com teu prover na vida de cada um. Glória a Deus. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, e que importa é que eu sobrevivi. 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 Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmã Ivanete, boa noite. Graça e paz. Tem alguém com a senhora na sua sala de vida? Primeiro, pode dar. Tá ligado, gente. Oi. Bem, boa noite, a paz do Senhor. A cada uma das minhas irmãs que estão aqui, a quem está em casa nos assistindo. Seja bem-vindo, participe conosco. Esse tema é maravilhoso, é poderoso. A presença de Deus, ela já é real neste lugar. A gente já pode sentir a paz do Espírito Santo de Deus. E esse tema é tremendo. Bem, pastora, eu já vi que a minha irmã, ela se tornou também assídua nas lives. Ela está em Curuçá, mas ela está nos assistindo sempre, ela e a família dela. Louvado seja Deus. Eu não fiz uma sala de vídeo, porque não estava muito boa a internet, mas já vi algumas pessoas aqui presentes conosco. Amém. Paz, graça e paz, pastora Anne. A paz a todos. Boa noite, você que está nos assistindo. É uma noite especial, porque quando a gente se reúne em nome do Senhor, Ele se faz presente em pessoa, e isso é maravilhoso. Quando nós estamos reunidos, nos tornamos corpo e a cabeça se faz presente. Amém? Então, que essa palavra nessa noite venha tocar no seu coração, tirar suas dúvidas sobre oração, em um momento em que é a arma mais poderosa que nós temos nesses tempos. É a nossa oração, é a gente chegar na presença de Deus. Então, se você está duvidoso, se você está ansioso, se você está desanimado, se você tem questionamento, se a sua oração está chegando ao Senhor, eu creio que nessa noite todas essas dúvidas serão sanadas e o teu coração vai receber a paz, em nome de Jesus. Está aí na sua sala de vídeo, pastor? Olha, eu estou sem celular. Pois é. Não tenho aqui, assistente para escrever. Meu bem, tia Clara, meu amor, te amo. Saudade da senhora, tia Grace. Oi, meu bem. Um abraço para você, para o Lipão, para os seus filhos lindos. Minha mãe, todas, né? Mamãe, te amo. Muita saudade, viu, mãe?
Oh, meu Deus. Glória a Deus. Aqui apareceu Iva Oliveira, Carlos Henrique. É o Henrique, olha. Henrique estava aqui na terça-feira e agora somos nós. Luísa do Carmo, todos sejam bem-vindos. Fiquem ligadinhos, com o coração aberto. Elane, minha irmã, bom saber. Eu já estou aguardando sua visita, viu? Giza, estamos aguardando você, meu amor. Estão te cutucando bem aqui, tá? Eu sei que você está conosco aí. Um beijo no teu coração, meu marido. Te amo, meu amor, tá? Cuide bem aí dos nossos bebês. Tá? E são essas pessoas que estão por enquanto por aqui. Eu vi ali pastor. o William também. Um abraço, William, sua casa. Deus abençoe você poderosamente, amém? Vamos abrir nossa Bíblia. Essa palavra é muito conhecida, mas Deus tem algo tremendo para nos ensinar nesta noite, eu creio, em nome de Jesus. É em Lucas, livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 8. Amém? Aleluia, glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Vamos lá, diz assim: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre, nunca desanimar. E disse ele: havia numa cidade de um juiz que não temia Deus e nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com pessoas. Mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o juiz disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes dará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, muitas pessoas com fé Ele não encontrará na terra. Amém? É forte a palavra. É ruim que a mesa não ajuda. É tudo na mão. Mas olha, essa palavra é uma palavra muito conhecida. E a gente pode aprender muita coisa com essa mulher, com essa viúva. Porque ela foi, na verdade, por ele falando que ela foi irritante, mas essa mulher foi muito sábia. E muitas lições que ela pode nos ensinar nessa noite. E uma das lições que essa mulher pode nos ensinar nesta noite é porque ela tinha algo, ela tinha um alvo, ela queria algo e ela ficou ali insistentemente falando com o juiz, pedindo justiça. Ela sabia o que ela queria, ela sabia o que ela precisava, ela tinha algo em suas mãos, ela agarrou com toda a força e foi buscar com aquele que podia resolver a situação dela. E a primeira lição que nós podemos aprender com essa mulher é que nós temos que saber o que queremos. É que nós temos que saber ter certeza daquilo que queremos. Porque muitas pessoas chegam com a gente e falam assim: pastora, eu tenho orado tanto tempo por um milagre numa área da minha vida, mas o tempo já passou tanto e nada foi respondido. E a gente conversando com a pessoa, uma hora ela vem, pede, fala uma coisa. Quando é no outro mês, na outra semana, ela vem e já está falando outra coisa. Aí eu fico pensando assim, todas as vezes que ela chegava, a gente chega diante do Senhor pedindo algo, cada vez, conforme a situação que está passando, muda o sentido da nossa oração.
essa mulher queria justiça. Ela queria justiça diante dos adversários dela. Ela sabia o que ela queria. E no primeiro segredo, para uma oração ser eficaz e respondida, é saber o que nós queremos. É ter certeza daquilo que nós queremos. Porque uma hora eu quero uma coisa, mas com a situação que eu estou passando, com a dificuldade, eu mudo de ideia. Não, acho que não é isso, não. Eu acho que não é de Deus. Semana passada ela falou, é de Deus. Deus falou comigo, Deus confirmou. É isso que eu quero. Mas veio a dificuldade, veio o problema, veio a situação, parece que não melhorou nada. Aí chega, não, eu acho que não é de Deus, não. Eu acho que não é para mim, não, irmã Ivanete. Eu acho que não é para mim, não. Acho que não, eu não estava certa, não. E às vezes, até Deus fica assim, o que será que ela quer verdadeiramente? A gente fica nessa inconstância diante de Deus com as nossas orações. Temos que ter um alvo. Temos que saber verdadeiramente aquilo que nós queremos na nossa vida. Temos que nos resolver primeiramente, saber o que nós queremos. Porque todo tempo que chegamos na presença de Deus, pedimos algo diferente por aquela situação que nós estamos passando. E não tem essa perseverança. Como que eu vou perseverar por uma coisa que cada semana eu estou com um pensamento diferente? Que cada semana alguém fala alguma coisa, eu acho que não vou conseguir mesmo, não. Eu acho assim, poxa, mas eu acho que não era a voz de Deus, não. Sabe, eu acho que não vai ser muito difícil isso aí. Esse curso aí é muitos anos, irmã Ivanete, é muitos anos. Não, acho que eu vou mudar. Essa empresa aí, não, é muito difícil de entrar. É muito difícil de entrar nessa empresa. Meu marido, eu saí da igreja, eu estava com aquela força, Deus falou comigo, mas eu cheguei em casa, ele estava pior. Meu filho veio e aprontou coisas piores. Não, acho que não é de Deus, não é isso não, Senhor. A gente não tem aquela firmeza. A gente não sabe o que a gente quer. A pessoa não tem a certeza daquilo que ela quer. Essa mulher queria justiça. Ela queria justiça perante os seus inimigos. Ela tinha uma certeza no seu coração. Igual Neemias, eu lembro muito de Neemias. Quando Neemias ouviu que a cidade dele, que o povo dele estava sofrendo, que a cidade dele estava passando por situações difíceis financeiramente, ele perguntou, por que isso está acontecendo? Porque os muros estão caídos, porque onde na portas estão destruídas, porque era na porta da cidade que havia um grande comércio. Se estão destruídas, cresceu algo no coração de Neemias. Ele tinha que fazer algo pelo povo dele. E ele começou a orar por aquilo. E ele queria fazer. E olha que Neemias era um copeiro. E aquele trabalho não era um trabalho de copeiro, não tinha nada a ver com ele. Mas cresceu um desejo para ajudar o povo dele. E ele começou a orar, até que o rei viu a aflição de Neemias. E disse, o que está acontecendo? Eu quero ajudar meu povo. Eu quero ajudar a minha cidade. O que precisa para te fazer isso? Eu vou te dar tudo que você precisa. E mandou, não foi um grupo grande, mas um grupo pequeno. Deu recurso, deu as cartas, que onde ele passasse, ele podia pegar tudo aquilo que ele precisava. Neemias começou a construir os muros, começou a levantar o portão. E quando ele estava trabalhando, irmã Ivanete, vinha muita fofoquinha, vinham os inimigos querendo tirar Neemias daquele lugar, do alvo dele, do propósito dele, que era construir os muros. E eles queriam, não, manda chamar, diz para o Neemias vir aqui, negativo. Eu tenho um alvo, eu tenho um trabalho, estou muito ocupado. Eu não vou sair daqui enquanto eu não terminar aquilo que eu vim fazer. Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito e nada tirou ele daquele propósito. Nem fofoca, nem circunstância difícil, nem mentira, nada tirou ele daí, porque ele estava determinado
a levantar os muros e a construir os portões. Estava determinado. E em quase 52 dias isso aconteceu. Essa mulher estava determinada naquilo que ela queria. Ela sabia o que ela queria. E nada ia fazer, mesmo aquele homem mau, aquele homem ímpio, aquele homem que com certeza humilhava muito ela. Mas ela tinha um propósito no coração, uma certeza. E é isso que nós temos que fazer, né, irmã Ivanete? Amém, pastora. Essa palavra, ela é tremenda e ela é tão ampla. Quando a senhora vai ministrando assim, tanta coisa Deus vai trazendo, né, à nossa mente. E eu vejo que esse juiz aqui, ele pode representar muita coisa hoje na nossa vida. Ele pode representar o mundo corrupto que nós vivemos. A viúva pode representar as pessoas que vivem oprimidas por essa corrupção. Esse juiz, ele pode representar um esposo agressivo dentro de uma casa, e essa viúva, a esposa que vive humilhada. Esse juiz, ele pode representar um pai que não é presente, que não é carinhoso, que não é amoroso, que não teme a Deus, que não ensina os seus filhos no caminho de Deus. E essa viúva pode representar esses filhos. Então são muitas representações. Mas o que é mais importante é nós sabermos que nós temos uma arma. E que essa arma, ela nunca falhou. A arma, eu vejo hoje, o meu esposo, ele é militar. Esposo da irmã, pastora Anne também, né? E a gente vê que eles vivem armados. Mas muitas vezes, muitos já foram mortos porque a arma falhou. Porque no momento que precisaram, a arma falhou. Mas essa nossa arma, ela nunca falha, se nós a lubrificarmos constantemente. E essa lubrificação nada mais é do que o diálogo com Deus, diariamente. Hoje, lendo a palavra, e Deus foi trazendo à minha mente tantas histórias da Bíblia sobre oração. E algumas delas, assim, que me impactou muito, foi quando as pessoas oraram por Pedro e ele estava preso. E naquele momento um anjo entrou ali, libertou Pedro daquela prisão. Quando Paulo e Silas, eles estavam na prisão. E a Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores ao Senhor meia-noite. E todos os alicerces foram abalados. As correntes caíram, a cadeia se abriu e eles foram libertos. Ana orou por tanto tempo pedindo um filho a Deus. E Deus atendeu a oração de Ana. Esté por 3 dias orou e jejuou. Porque o jejum, ele é uma arma complementar da oração. E Deus salvou todo um povo. Então são tantos exemplos que a gente tem na Bíblia sobre o poder da oração. E eles nunca falharam. Nunca falharam. Mas, pastora, eu quero fazer uma pergunta para quem está em casa. E para nós também, que o Espírito Santo me fez essa pergunta hoje, ao ler a palavra de Deus. O Senhor rejeita oração? Você que está em casa nos ouvindo, eu não vou responder ainda, mas essa pergunta vai ficar no ar e antes do final a gente vai obter a resposta. Deus, ele rejeita a oração? Se você acha que sim, você já pode aí compartilhar, interagir conosco. Se você acha que não, você também já pode colocar a sua opinião. Se você tem um versículo na palavra de Deus que possa vir complementar a tua resposta, compartilha aí conosco. E mais adiante a gente vai estar retomando um pouquinho. Amém? Glória a Deus. É verdade. Irmã, como a gente voltando que a gente estava falando, a gente tem que ter um alvo. A gente tem que saber o que a gente quer verdadeiramente. Você tem que decidir aquilo que você quer. E ficar firme naquilo que você quer.
Não importa as situações, não importa a dificuldade, não importa o quadro que o inimigo está pintando. É isso que eu quero. Foi isso que Deus colocou no meu coração. A minha família foi Deus que me deu. Então eu não vou perder a minha família para o inimigo. Eu vou lutar até o fim, porque é projeto de Deus, é plano de Deus, é vontade de Deus a minha família ser salva. É tu e a tua casa. Não importa o que o diabo pinte lá fora. Não importa as notícias vindo no meu ouvido. Não importa o que os meus olhos estão vendo. O que importa é o que Deus diz. Eu quero a salvação do meu esposo. Eu quero a salvação da minha esposa. Eu quero a salvação dos meus filhos, do meu tio, da minha avó. Não sei quem você está orando. Não sei para quem você está lutando, clamando a Deus. Fique firme. E não importa o que o inimigo te mostre. Você tem que ter um propósito no teu coração. É isso que você quer. Então fique até o fim. Foi Deus que me deu. É meu e o diabo não vai tirar. Outra lição que nós aprendemos, pastora Anne, com essa viúva, é que ela era persistente. Ela sabia o que ela queria e ela era uma mulher que não desistia. Ela era persistente. Porque nesse tempo, pastora, tem um grande mal no tempo que nós vivemos. A gente quer tudo rápido. Eu estava com um celular, meu esposo pegava e dizia: o celular é lento. É muito lento. E o celular, ele podia ser lento, mas era coisa de segundos, sabe? E eu fico, às vezes, teve um dia que ele me esculhambando que o meu celular era lento. E eu ficava dizendo, como é que a gente está impaciente com as coisas, né? A gente coloca, aparece uma foto, então um videozinho no celular, né? E ele fica lá, rodando. A gente tinha uma internet também que era horrível, que era lenta. E ela ficava um tempinho lá, rodando, a gente fica... E aí, às vezes, dá vontade de pegar o celular e jogar na parede. Porque a gente queria ligar o celular e já apareceu o vídeo, né? O vídeo chegar e apertar lá já, tá tudo ok. Eu queria uma internet rápida. E eu ficava vendo a raiva do meu esposo, né? Porque ele pegava o meu celular e dizia que era lento. E eu ficava, tá certo, meu celular é lento. Mas não é tão lento assim, parece ele ficar tão aborrecido. Não é tão lento assim para me jogar na parede. Porque hoje nós queremos coisa logo. Queremos orar e ser respondidos. Queremos orar e ver logo o nosso milagre. E não é assim. Há coisas que têm um tempo certo. Eu me lembro como foi o seu pastor e o meu pastor, o pastor Carlos Soares. Uma vez eu falei com ele, pastor, quanto tempo eu tenho que orar quanto tempo eu tenho que orar pelo meu milagre? Aí ele disse, até ele chegar. Diz, pastor, eu já fiz campanha, eu já fiz visita. Ora até ele cumprir, se cumprir na tua vida. E as pessoas têm feito isso, pastora. Elas têm feito campanha, vou fazer uma campanha de 7 dias. Vou fazer essa vigília e quando eu terminar essa vigília, o milagre vai acontecer. Eu vou fazer essa campanha e o milagre vai vir 7 dias, 10 dias. E o Senhor não dá naqueles 7 dias, nem naqueles 10 dias. E é por isso, pastora Anne, que tem muita gente que fica pulando de igreja em igreja. Fica pulando de casa para orar na casa do vizinho, na casa da vizinha, na casa do fulano. Porque a resposta ainda não veio. A gente vive um tempo tempo do já, e Deus tem o seu tempo certo. Não é que Deus chega tarde no último tempo da prorrogação dos minutos. Não, Deus tem o tempo certo. O que nós temos que ser é perseverante, não é mesmo, pastora Ana? É isso mesmo. Você lembrou de um exemplo do pastor Carlos, eu lembrei de outro. Ele costumava dizer, pastor Carlos, agora só está dando Senhor aqui. Saudade, um abraço. E aí ele dizia que uma pessoa chegou e disse assim, pastor Carlos, por quanto tempo eu tenho que orar pela minha família? E ele dizia assim, por quanto tempo você quer a sua família abençoada? Esse é o segredo. A família é para sempre, irmã. É. Tá? Infelizmente, sabe, é isso. Porque às vezes a família vai um para sempre. Fica outro, né?
vão um e fica outro, porque tinha o dia da reunião que era só por família, né? E aí a pessoa chegou e disse: por quanto tempo eu tenho que buscar para a minha família, que eu tenho que orar? E ele dizia: por quanto tempo você quer a sua família abençoada? Aí eu viro para você e faço essa pergunta: isso que você tem pedido para Deus, o quanto que você deseja isso? O quanto que você precisa disso? Porque é isso que vai determinar quanto tempo você vai ficar aos pés do Senhor. É isso que vai determinar quanto tempo você vai ficar ali buscando de Deus. A senhora está falando sobre persistência, aí eu fui hoje, que eu tenho esse hábito. A irmã Vanete, ela pode até confirmar. A gente sabe o que significa uma palavra, né? Mas às vezes é preciso a gente ir ver o significado daquilo. E eu tenho esse hábito quando eu estou estudando. Aí eu parei sobre persistência e sobre perseverança. Eu fui buscar qual é a diferença de um, porque é tão parecido, o que é persistência, o que é perseverança. E eu gostei muito de uma explicação de um professor, que ele disse o seguinte: o persistente é aquele que faz uma coisa porque ele não tem outra maneira de fazer, não tem outro jeito. Ele sabe que aquela é a única maneira, aquele é o único jeito, e ele vai ficar ali até ele conseguir o objetivo dele. O perseverante é aquele que busca um alvo, e nós temos muitos perseverantes no nosso meio. Ele quer um objetivo, porém ele diz o seguinte: bom, eu fiz essa campanha, não deu certo, então vou fazer de uma outra maneira. Ele procura meios e ele vai mudando os meios de fazer para conseguir chegar naquilo que ele quer. Esse é o perseverante. O persistente não. Então o Senhor procura pessoas persistentes, porque não existe outra maneira de chegar a Deus senão pela oração. Não adianta. Você pode fazer o que for, não tem outro meio de você falar com Deus, meu amigo. Você pode fazer uma oferta milionária. Você pode fazer doações. Você pode levar uma vida de boas ações. Isso daí você não faz mais do que a sua obrigação. Mas, porque eu até hoje eu fui perguntando para algumas pessoas, porque veio aquilo no meu coração: o que leva uma pessoa a orar? E eu coloquei alguns itens, né? Coloquei algumas alternativas para eu ver qual era o principal motivo nos dias de hoje que levava as pessoas a orar. E o primeiro dele foi problema. As pessoas buscam a Deus quando elas têm um problema que não conseguem resolver. A segunda coisa era necessidades, que existe diferença, né? Nós temos necessidades diárias. Necessidades que muitas vezes nós achamos que somos responsáveis por suprir, né? Quando que na verdade quem supre tudo é o Senhor. Mas porque vou eu não sair não para trabalhar. E esses tempos que nós fomos obrigados a ficar dentro de casa, faltou o pão na tua mesa? Você pode não ter comido aquilo que você queria, mas não faltou, né? E aí é para você ver que quem é responsável por colocar na tua mesa não é você, não é a força do teu braço. Quantas pessoas, pais de família, se perderam? Foram levados por causa desse vírus, não resistiram, né, ao Covid. E aí os que ficaram, era só aquele pai que sustentava a casa. E agora, aí para frente, será que vão se desesperar e vão dizer: não vamos mais ter o que comer? Não, o que sustentava antes, sustenta agora. Então as necessidades, elas também levam a pessoa a ter uma vida de oração. Porém, problema e necessidade, a pessoa que busca a Deus só por causa de problema e de necessidade, são pessoas que buscam a Deus temporariamente. Resolveu o problema, meu amigo, já era. Tchau e bênção. Supriu a necessidade. Tem gente que só busca a Deus, pastora Ivanete, Daiane, pastora, só busca Deus no final de mês, quando tem que pagar a conta, né? Vai chegando as contas, aí, meu Deus, tu olhas ali no contra-cheque, é tanto do desconto, e tu diz assim: as contas aumentam e os descontos também, né? O que vem na nossa mão. E aí a pessoa entra em desespero, entra parafuso, sabe que não consegue resolver, e aí ela vai para os pés do Senhor.
Aí passou, resolveu, as contas pagas. Tchau e bênção. Orar mais para quê se eu já tenho tudo que eu preciso? Porém, o que leva a pessoa a ter uma vida constante de oração? Uma das coisas que veio em primeiro lugar foi gratidão. Você sabia? Porque a pessoa que tem um coração grato, ela sempre vai encontrar motivos para agradecer a Deus. Quantas coisas aconteceram hoje que se você antes de dormir for agradecer de uma por uma, tu vai virar a noite. Não é verdade? Quantas coisas. E a última e principal dela, amor a Deus. É impossível você ficar longe de quem você ama. É impossível. Você não falar com quem você ama. É impossível você não buscar ter ali contato, parar de pensar naquela pessoa. É impossível. Então, se eu amo a Deus, eu desenvolvo uma vida de oração. E é essa oração que o Senhor Jesus fala logo no início, quando ele diz que o Senhor contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e não desanimar. Não desanimar. Eu fui buscar, pastora, um exemplo de uma pessoa que perseverou sem desanimar. E eu lembrei de Zacarias, né? Aqui mesmo no Evangelho de Lucas, o capítulo 1, ele diz que Zacarias, ele foi lá, que ele era um sacerdote, e ele foi lá falar ao Senhor. E aqui, quando ele estava falando lá, fazendo lá os seus, ofertando os seus incensos, né? A Bíblia fala que entrou na presença dele um anjo. E no versículo 13 diz: e o anjo do Senhor disse a Zacarias: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida, e Isabel, sua mulher, dará à luz a um filho, e você lhe dará o nome de João. Isso aqui é interessante porque a Bíblia fala que lá no versículo 5 e 6 fala que ambos, eles eram diante de Deus justos, eles eram pessoas de oração, pessoas justas diante do Senhor. Aqui no versículo 6, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram como? De idade avançada. Mesmo eles estando velhos, Zacarias não desanimava na sua oração e continuava orando a Deus e pedindo um filho. Perseverante, persistência, continuidade. A falta de resposta não gerou no coração deles desânimo de maneira nenhuma, porque ele acreditava que o Deus que ele servia era poderoso para fazer, independente das suas limitações, coisa que Abraão não entendeu. Ele se achou velho, e olha que foi feita uma promessa. Zacarias não tinha essa promessa de filho. Ele tinha um desejo de ter filho. Mas Abraão não, ele recebeu uma promessa. Tem gente que tem promessa de Deus e está desanimado. Deus prometeu e não tem coragem de ir diante do Senhor e dizer: Senhor, mas o Senhor prometeu quando ele diz: entra em juízo comigo. Apresenta-me a tua causa. Quem é que vai entrar em juízo com o Senhor? O que é que tu vais apresentar para Ele, meu querido? Se você não entende, apresenta para Ele a promessa que Ele fez para você. Senhor, o Senhor me prometeu, eu creio em Ti. E é crendo nessa promessa e sabendo que Tu és fiel para cumprir, é que eu estou aqui, perseverando na minha oração, persistindo e insistindo. Zacarias acreditava no Deus que ele servia. Ele não olhava para as suas circunstâncias, ele não olhava para a época que ele estava vivendo, ele não olhava para a esposa dele que já estava lá, já tinha passado a menopausa, ele não olhava para nada disso, ele não desanimava, ele estava ali firme. E aí entra naquilo que a senhora acabou de falar, que Deus tem tempo determinado para tudo. Por que que Deus não tinha dado um filho antes para Zacarias? Porque o filho que Deus preparou, a bênção que Deus tinha preparado para Zacarias, era aquele que ia abrir caminho para o Filho de Deus. Olha que coisa linda. Não é não, pastor? É você confiar no tempo de Deus.
Verdade, irmã, pastora. É tremendo. É isso que é uma das coisas também que a gente está aprendendo aqui com essa viúva, pastora. É que ela persistiu com aquele homem porque ela sabia que ele podia resolver o problema dela. É com essa ela está falando. Zacarias persistiu porque ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia que Deus podia dar. A gente tem que persistir porque a gente tem que conhecer. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que conhecer o nosso Deus. Porque se você conhecer o teu Deus, você não vai parar. Não importa qual é o problema. Zacarias já estava velho, a mulher dele já estava velha, mas o Deus que eu estou orando, que você está orando, é o Deus do impossível, que a gente pega lá de terça-feira que teve aqui o irmão Henrique. É o Deus do impossível. Eu conheço para quem eu estou me ajoelhando todos os dias, clamando todo dia. Eu sei quem é a pessoa que eu estou clamando. E só Ele pode resolver o meu problema. Só Ele tem capacidade, todo o poder para fazer com que eu venha viver o meu milagre. Por isso eu tenho que persistir. Ela persistiu porque ela sabia. Ele era grosso, ele era ignorante, mas ela sabia que só Ele poderia resolver o problema dela. Somente Ele. Só Deus pode resolver o seu problema. Só Deus pode ir lá arrancar tua filha aonde ela está. Só Deus pode ir lá arrancar o teu filho daquele vício. Só Deus pode mudar o quadro da tua finança. Só Deus pode trazer paz para o teu interior. Ele pode, porque Ele é o Deus do impossível. Eu estava ouvindo os irmãos pregar terça-feira e eu ia pregar com eles, sabe? A gente vai participar só aqui. A gente está organizando a igreja, tanto trabalho, sabe? E nesse dia eu estava estudando, pastora. E nos estudos eu percebi que tem uma coisa assim tremenda, que a gente nem percebe, como a senhora diz, a gente fala umas coisas, mas a gente não percebe as coisas, né? A gente, o que é persistir e perseverança? E eu estava vendo, irmã Vanete, que essa palavra impossível, Deus não conhece. Ele não conhece. Ele não conhece. Só quem conhece essa palavra impossível somos nós, homens. Ele não conhece. Para ele, tudo é possível. Quando eu estava me lembrando, quando os irmãos estavam pregando, eu estava me lembrando daquela passagem, pastor, também que é muito parecida com essa daí, que é de Abraão e Sara. Quando Deus foi, né, à presença de Abraão, ele foi como homem, mais 2 anjos, né, eles foram como na presença de Abraão, e disse para Abraão que ele ia ter o filho. E na hora que ele estava falando para Abraão, a Sara lá atrás da porta ouvindo a conversa alheia, quando ela ouviu que ele falou assim mesmo, você vai ter um filho. E ela começou a rir. Sabe aquele sorriso de Sara? Sabe por que ela riu, pastora? Porque ele diz, ele vem chegar agora. Agora que eu tenho 80 anos, eu já estou velha. Meu marido já está velho. Se ele viesse antes, quando eu estava com 20 anos, 30, novinha ainda, era possível, mas agora... Não é possível. Não é. E o Senhor ouve Sara, né? E disse, Sara riu, né? Sara está rindo? Não ri não, você riu. Por que, Sara? Eu, na minha tradução, Adna Oliveira, né? Diz assim, Sara, para mim chegar hoje, fazer com que tu tenha filho, é a mesma coisa se eu viesse há 60 anos, quando tu estivesse com 20 anos. Para mim, é a mesma coisa. Fazer uma mulher de 20 anos engravidar e uma mulher de 80 é a mesma coisa. Porque eu não conheço o impossível. Eu não sei o que é isso. Porque tudo é possível para o Deus que eu e você estamos orando. É tudo possível para Ele. Aí aqui no mundo, irmã Ivanete, o pessoal diz, não há jeito para tudo, menos para a morte. Mas Deus deu uma passagem maravilhosa. Ele colocou lá que Ele ressuscitou um homem morto, de 4 dias já morto, fedendo já, em processo de decomposição.
O meu Deus, o teu Deus é todo poderoso. Ore sem cessar, porque aquele que você está orando, só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Não importa o problema que você está passando. Não importa a notícia que veio ao teu ouvido. Não importa a dificuldade. Não importa a crise. O Deus que ressuscita morto já de 4 dias é o Deus que você está clamando, e Ele pode fazer esse milagre na tua vida. Não cesse de orar. Não pare de orar. Não duvide da sua oração. Pastora Anne, eu estava estudando hoje, esses dias, por essa palavra, e eu encontrei outra passagem que é muito parecida com essa da viúva, mas ela é tremenda. Eu ainda vou fazer um estudo lá na igreja com as mulheres sobre essa passagem. Agora tem que ser rápido, tem que ser um resumão, né? Mas na igreja eu vou fazer um estudo melhor com as mulheres. É tremenda. É sobre a passagem em 2 Samuel. Eu não vou ler porque ela é grande, mas se vocês quiserem ler, 2 Samuel 21, capítulo 21, do versículo 1 ao 14. É a história de uma mulher chamada Rispa. Pastora, quando eu li essa história esses dias, é tremenda. Aconteceu assim, irmã. Existia um povo que Deus disse que era para destruir aquele povo. E quando ele deu a ordem, aconteceu uma passagem que eles tentaram enganar. Vamos resumir, que eu não posso explicar muito, que ela é grande. Eles enganaram Josué, dizendo que eles moravam longe, dizendo que eles precisavam de ajuda, que eles precisavam da ajuda deles, que queria ali ficar perto deles. E Josué, acreditando, disse: não, fique aqui com a gente, que eu vou fazer uma aliança com o povo de vocês. A gente vai cuidar de vocês, nada de mal vai acontecer com vocês, ninguém vai morrer, fique aqui. Só que depois de um tempo, Josué descobriu que eles estavam mentindo, que eles eram vizinhos, eles mentiram. Josué errou porque ele não orou a Deus, não pediu confirmação de Deus se aquilo ali era verdade. Mas só que Josué tinha feito uma aliança já com ele, disse que não ia matar ninguém do povo dele. Então Josué disse: tá bom, eu não vou mandar matar o teu povo, mas também vocês vão servir a gente. Vocês não vão ter uma vida com mordomia, vocês vão servir ao povo de Israel. Vão lavar, vão cozinhar, vão carregar água, vão nos servir. E assim eles viveram junto com o povo de Israel, os gibeonitas. Só que quando Josué morreu, Saul tomou o seu reino, tomou posse do reino, né? Se levantou como rei. Saul não gostou disso. Não gostou. Diz: negativo. Eu não aceito esse povo no nosso meio. Eu vou exterminar esse povo. E ele mandou matar. Não exterminou, mas matou muito dos gibeonitas. Matou muitos. Quando Saul morreu, Davi tomou posse como rei. Davi passou 3 anos, pastora, numa seca terrível. Eles plantavam, não colhia nada, não crescia nada, não chovia. Era uma miséria só. E Davi estava desesperado, porque o povo estava clamando, o povo estava sofrendo de fome. E ele começou a orar a Deus: Senhor, me mostra, meu Deus, o que está acontecendo, o que eu tenho que fazer. Me mostra o que eu tenho que fazer. E Deus falou com Davi. Davi, foi quebrada uma aliança. Foi quebrada uma aliança. O próprio Deus estava fazendo aqui, porque a aliança foi quebrada por Saul. Vá e conserte essa aliança. Davi foi correndo, falou, e Deus falou qual foi a aliança que foi quebrada com os gibeonitas, que Josué fez com os gibeonitas. E foi Saul que quebrou. E logo o Davi foi correndo falar com o rei de gibeonitas. E falou: olha, está acontecendo isso. A gente tem que fazer um acordo. A gente tem que quebrar essa aliança. O que você quer para que isso seja quebrado? Ele diz: eu não quero ouro. Eu não quero prata. Eu também não concordo com que o teu povo, o povo de Israel, sofra. A única coisa que eu quero é que todos os descendentes de Saul morram.
porque nesse tempo era olho por olho, dente por dente. Ele disse: eu quero que todos os descendentes daquele que tentou exterminar o meu povo morra. E Davi, com o coração apertado, mas ele tinha que fazer. Tinha 7 descendentes de Saul, 5 netos, filho da Merabe, e 2 filhos da Rispa, filho de Saul, que era concubina de Saul. E assim o Davi foi e mandou enforcar. Quando aquelas mulheres viram seus filhos mortos na cruz, ali naquela situação, né, enforcados, a primeira esposa, a primeira mãe, Merabe, ela não aguentou e foi embora. Mas a Rispa ficou. Ela ficou, porque ela disse: meu filho morreu injustamente pelo erro do pai. Mas ele era filho de um rei. E ele merece um sepultamento digno. Um sepultamento honrado. Porque ele era filho do rei. E na manhã eu vou sepultar meu filho. O rei vai dar ordem para sepultar o meu filho. Só que amanheceu, irmã Ivanete, ele não foi sepultado. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia e nada. A Rispa pegou umas pedras, pegou um pano grosso, fez uma tenda e ficou ali. Pegou um pedaço de pano e durante o dia ela lutava contra as feras. E durante a noite ela lutava contra as aves para que eles não viessem comer a carne dos seus filhos. Porque ela queria enterrar os seus filhos perfeitos ainda. E aquela mulher passou... Ai, chega a minha roupinha. Aquela mulher passou dia e noite lutando pelos seus filhos. Muito de nós, você que está me vendo aí, tem passado dia e noite lutando pelo seu filho. Essa mulher está vivendo uma dor terrível de ver o seu filho, os 2 filhos mortos. E naqueles dias se passando, ele já estava entrando em decomposição também. E ela vendo aqueles filhos ali pendurados, e ela doida para enterrar aqueles filhos. E aquela mulher lutando, aquela dor de já ver os filhos mortos já era terrível. Ainda imagina vendo eles em decomposição. E tantas pessoas hoje estão, pais e mães, estão deparados com uma situação tão insuportável, pastora. Uma situação tão doída como dessa mulher. Lutando de dia contra pessoas que vêm falando coisas terríveis sobre seus filhos. Lutando contra pessoas que têm levantado calúnia contra você, contra a tua casa. Durante a noite você não consegue dormir, lutando contra esses demônios que te dão pesadelos, que não te deixam dormir. Essa mulher passava dia e noite, assim como você. Está passando dia e noite clamando pelo teu filho, pelo teu marido, clamando por justiça. E o mais lindo que eu vejo, como essa mulher tão sábia, numa situação tão terrível dessa. Mas ela era uma mulher prudente, pastora. Porque ela, como a gente falou, ela construiu uma tenda. Porque ali ela estava vigiando e protegendo seu filho. Mas ela também tinha que se proteger. Por causa do frio, do calor e dos animais. Ela também tinha que se proteger. Esse é o erro de muitos de nós, irmã Ivanete, pastor Ivanete profetiza. Muitos de nós, que às vezes a gente quer muito cuidar dos nossos filhos, se dedica tanto em cuidar deles, mas a gente esquece de nós. Tem muitas pessoas, mãe, que se esquece de si. Que se esquece de você também, de se fortalecer, não só espiritualmente, mas também da carne. Essa semana nós ouvimos um caso, um testemunho, uma mulher que fez tanto jejum pelo filho, que ela ficou doente, ela morreu porque ela estava com um buraco no estômago de tanto fazer jejum. A Rispa meio tanto aquela dor, mas ela foi sábia, ela se protegeu para proteger os filhos. Você está clamando, está orando, mas se proteja também.
fortalecendo espiritualmente, buscando para você e fortalecendo, cuidando também de você, da sua mente, da sua mentalidade, porque às vezes a gente enlouquece com a situação que nós estamos passando. Você tem que se proteger também. E aquela mulher, o dia e noite, lutando contra os animais. Pastora, quando eu vi, um homem, Davi chama e pergunta: tem alguma coisa ainda para se fazer nesse assunto? Um servo dele disse: olha, tem uma mulher que está lá há dias, que é a Rispa, está lutando contra os animais e contra as aves. Já faz dias, já faz meses ela está lá. E o que ela quer? Ela quer justiça. Ela quer justiça de enterrar os seus filhos. O direito dos filhos por herança, porque ele estava ali naquela situação por causa de algo, da maldição que o seu pai fez. Mas também eles tinham o direito de herança de ter um enterro digno. Digno. E quando ele ouviu que a Rispa estava naquele sofrimento, ele na hora mandou pegar os ossos do pai, mandou pegar os ossos de Jonas e mandou enterrar o pai, o filho de Jonas e os netos e os 2 filhos de Rispa. E quando ele enterrou os netos de Saul, Deus mandou a chuva. A maldição acabou. A maldição veio antes por causa do que Saul fez. Mas a bênção ainda não vinha, porque a justiça ainda não estava feita. A justiça na vida daquela mulher que estava clamando dia e noite naquele sofrimento, naquele sol, para salvar, para dar uma morte digna para os seus filhos, para tirar os seus filhos daquela vergonha, daquela desonra onde ele estava. Eu vou falar com você agora. O Senhor fala com você agora. O teu sonho não vai morrer. Os teus filhos não vão morrer, porque um Senhor Todo-Poderoso morreu na cruz por eles. E o Senhor te deu essa família como herança. E determinou e te deu uma palavra, tu e a tua casa. Fique firme na tua luta, porque o Senhor está te vendo. O Senhor viu a Rispa lutar dia e noite pelos filhos dela. E o Senhor fez justiça. E o Senhor manda dizer que Ele vai fazer justiça na tua vida. Não desista. Não importa a situação que você está. O teu filho não está morto. Esse aí que você está vendo agora, ele vai morrer. Mas Deus vai renovar ele. Ele vai ser uma nova pessoa. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Um instrumento do Senhor. Uma nova história Deus tem para a tua casa, para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos. O Senhor tem. Não desista. Não desista. Continua a lutar. Mesmo nessa dor terrível, continue a lutar. Mesmo que as pessoas não acreditem no teu milagre, continue. Eu me lembro quando pastora Anne é minha irmã, para quem não conhece. Nós temos mais 2 irmãos também. Minha mãe era sozinha. E a gente estava todo mundo no mundo. E ela ia para a igreja, sozinha, orar por nós. A gente já estava no mundo adulto. Já imagina, né, pastora? Eu já imagina, né? Todo mundo jovem naquela fase maravilhosa. E só ela para clamar para a nossa casa. Minha mãe foi perseverante. Foi e buscou cada um de nós. Eu me lembro que um dos últimos foi o meu irmão. E ele ia para a igreja. E quando ele saía da igreja, ele não voltava para casa. Ele ia na quinta-feira. E ele ia. E a gente ficou orando pelo meu irmão 3 anos. Não foi a pastora Anne, com aquilo. Teve um dia que eu disse para minha mãe: mãe, eu não acredito mais. Porque eu não aguento. Esse menino chora na igreja. O Deus fala com ele tremendamente. Quando ele sai daqui, ele não vai para casa. Ele vai para o mundo.
eu não aguento. E minha mãe disse, tá bom, minha filha, mas eu vou continuar. Eu vou continuar. Teve uma quinta-feira que o meu irmão estava lá, chorando, até vi ele chorando lá, com os braços levantados, chorando assim, "Ixi, depois ele nem vai para casa." E ele estava lá. Aí quando ele se aproximou, terminou o culto, ele se aproximou da gente. Eu até virei assim. Ah, já sei, vai para outro lugar. Aí ela lhe disse, mãe, eu acabei de falar com o pastor. E ele disse que é para a senhora lá, aponta a minha mala. Porque nem para buscar minha mala eu não vou mais para casa. Eu vou morar aqui na igreja. Eu vou ser pastor. Não foi aí? E desde esse dia, meu irmão nunca mais voltou para casa, para morar. Ele foi para visitar, porque lá ele já ficou na igreja, ficou no treinamento para ser pastor. Hoje ele é pastor, lá em Barcarena, tem uma família linda, tem um ministério maravilhoso. E todos nós estamos aqui na presença do Senhor. Deus é maravilhoso, não pare. Ela não parou de orar. Eu desisti, mas a minha mãe, ela persistiu. Eram 4 jovens, que dificuldade. Mas Deus ouviu, ela lutou dia e noite, nós vimos isso. A gente acordava, minha mãe saía do quarto 11 horas da manhã. De noite, de madrugada, minha mãe estava orando, até dizer, mamãe, meu Deus, não aguento mais, ela vai ser arrebatada. Esse dia ela vai ser arrebatada desse jeito. Mas Deus atendeu a oração. Ela não desistiu, como você, muitos de vocês têm testemunho, que Deus já fez coisas tremendas nas suas vidas, mas tem algo que você ainda está lutando. Não desista, não desista. Pode ser uma coisa fácil, pode ser uma coisa insuportável, como foi de Rispa. Não desista. Deus é contigo. O Deus do impossível está de ouvido inclinado para você e com a mão estendida para te abençoar. Existe um tempo certo. Só acredite nisso. Existe o tempo certo. Deus está te vendo. Deus é justo e Ele fará a justiça em teu favor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Eu sei que o Senhor falou fortemente a tantos corações, meu Deus. Eu sei, meu Deus, que tem mulheres que estão como Rispa, lutando de dia contra as feras, de noite contra aqueles animais que querendo consumir os seus filhos. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Senhor, manda te dizer que tu não estás só. Ele tem visto a tua luta. E no momento certo Ele vem. Não importa a luta que você está passando. Não importa o que você está passando. A justiça do Senhor, o justo juiz, o Deus Todo-Poderoso, vai bater o martelo e vai fazer a justiça na tua vida. Só não desista. Não desista em nome de Jesus. Não desista, não desista, não desista. Deus poderoso, único e verdadeiro Senhor. Só Tu és Deus e fora de Ti não há outro. Quantas pessoas, Senhor, estão ouvindo agora? Quantas pessoas que ouvirão, Senhor, essa palavra? Oh, Pai Santo, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Assim como Teu filho naquele dia disse, será que o Senhor não ouvirá a oração daquele que clama de dia e de noite? E não dará a resposta rápido? Tu és esse Deus, o Deus que tem o tempo certo para abençoar. Essa pessoa tem clamado, essa pessoa tem pedido. Eu te peço, Senhor, se esse é o tempo, tira o impedimento para que a resposta chegue. Porque a Tua palavra fala que enquanto Daniel orava,
Havia um impedimento para que a resposta chegasse até ele, mas o Senhor enviou aquele que arrancou o impedimento e ele recebeu a resposta que ele necessitava. Oh, meu Deus, que caia por terra agora toda resistência, que caia por terra, Senhor, tudo aquilo que tem impedido essa pessoa de receber a sua resposta, de receber, Senhor amado, a sua bênção, de receber a solução do problema. Oh, Pai Santo, e se ainda não é o tempo, que o Senhor venha colocar paz no coração dessa pessoa, para que não haja lugar para o desânimo, e aqueles, Senhor, que já estão desanimados, que eles sejam, Senhor, agora revigorados por essa palavra, que eles sejam visitados, meu Deus, pelo Teu Espírito nesse momento, e que Teu Espírito venha renovar a esperança, venha alimentar a fé, venha trazer a certeza, Senhor, de que agora o Senhor tem ouvido e está confirmando. As orações não têm caído no esquecimento, não, estão todas diante do Senhor. Ele sabe, Ele conhece, Ele assiste, e ainda que você diga: eu não suporto mais, eu não aguento mais, se o Senhor não me responder agora, será o meu fim. Oh, minha amiga, eu te digo agora, meu amigo, confia no Senhor, te lança no colo do teu Deus. O teu Pai agora está pronto para assumir a frente dessa circunstância. Você está cansado, sobrecarregado, porque você tem lutado uma batalha que só Deus pode vencer. Oh, rebalás. Deus, visita agora essa casa, visita agora esse coração, visita agora essa vida, renova agora a esperança, te levanta agora, te coloca de pé onde você está e diga: eu não vou desistir, mas eu vou persistir, porque eu sei que o meu Deus, o meu Redentor, aquele que me responde, Ele está vivo, Ele permanece vivo, Ele não mudou, Ele se importa comigo. O Senhor deu a medida de fé para todos igual, porque Ele não faz distinção de pessoas. Está com ouvidos atentos, está com as mãos estendidas, está pronto para abençoar e responder. Se você crê, diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu creio nessa palavra. Senhor, eu recebo a tua visitação. Senhor, eu escolho acreditar em ti. Senhor, eu rejeito agora a dúvida, eu rejeito o medo, eu rejeito todas essas palavras negativas que vêm da minha mente. Lança por terra, Senhor, toda a opressão, a depressão, toda a tristeza que essa pessoa tem sido tomada, tem sido aprisionada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós dizemos agora: todo mal sai agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, poder de Deus. Aleluia, Oh, paz Senhor. de Deus. Glórias Aleluia, a ti, Santo, aleluia, Santo, aleluia, exaltado aleluia. Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Se faça presente, Senhor, nesse lugar, Senhor, na vida de cada família, Senhor amado. Aleluia. Glória a Deus. Você orou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrota. Aleluia. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Tome posse, amado, aleluia.
O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava por um filho, ela clamava e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Aleluia, Senhor, glórias a Ti, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava por um filho, ela clamava e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Tu és o mesmo, Pai. Aleluia. Sempre, sempre será, Senhor, eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Glorifica o Senhor bem forte aí onde você está, porque Ele é digno, aleluia, do louvor, da nossa adoração. Que palavra hoje maravilhosa, irmãs. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por esse banquete que o Senhor nos deu hoje. Muito obrigada, porque eu sei que o Senhor falou fortemente com vocês. Porque aqui Ele falou, não foi, irmã Vanete? Irmã Vanete ainda está se... Ah, irmão, foi tremendo. Fala aí com os irmãos que ouviu o que o Senhor falou. Ela veio ouvir, irmã Vanete. Eu sabia que estava reservado para ela, né, Vanete? Deus é tremendo, né, irmã? Deus, Ele nos surpreende. Os planos de Deus são muito maiores que o nosso. E, pastora, há uns dias atrás, eu gravei um áudio sobre essa palavra de rispa. Na verdade, foi no Dia das Mães, falando sobre o amor de mãe. Mas ela não tinha falado comigo essa palavra da forma que ela falou hoje. Verdadeiramente, a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Sempre tem algo maravilhoso. E principalmente quando Deus nos permite viver aquilo que está na sua palavra. É verdade. A gente que serve a Deus, todos nós que cremos em Deus, nós vivemos numa luta constante, numa batalha constante. A diferença é que nós sabemos quem está guerreando por nós. A diferença é essa. Mas eu me vi nessa referência, nessa mãe, por tudo. Por tudo, pela guerra que essa mulher enfrentou, por lutar contra essas feras, pela família
pelos filhos, e nós que temos filhos, adolescentes, jovens, no mundo em que está hoje, com tanta coisa que o diabo está usando para arrastar os nossos filhos para o mundo. E às vezes a gente ensina os nossos filhos, como a irmã Socorro ensinou vocês, desde pequenininho a gente leva para a casa do Senhor, começa a participar das escolinhas, e aí quando eles crescem, que se veem adulto, parece que rejeita tudo que você ensinou. Isso é uma dor que não tem fim. Eu sempre digo, toda vez que eu ouço o testemunho da sua mãe, isso é um gás, é uma força que me dá cada vez que eu ouço, porque às vezes a gente está lutando por um e ela que lutou por tantos, vendo todos saírem de uma vez só. Eu creio que muitas vezes dá um desespero, porque nós seres humanos, a gente só consegue às vezes ver aquilo que está na nossa frente. A gente não vê o além, aquilo que Deus tem muito mais adiante. E hoje, exatamente hoje, eu disse lá em casa em voz alta, para Deus ouvir, para os demônios ouvir, para minha família ouvir. Eu disse, enquanto houver fôlego de vida em mim, eu não vou desistir. Eu não vou desistir dos meus filhos, eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir porque eles são herança de Deus e o diabo não vai, minha herança. O inimigo não tem poder de me roubar aquilo que Deus me deu. Eu gerei e eu entreguei eles a Deus. Quando eu levei eles à casa do Senhor, quando eu apresentei, nas minhas orações todos os dias, eu digo, Senhor, eles são teus. Tu só usou o meu ventre para gerar, mas eles são teus. Então tu cuida, tu guarda, tu protege. Pastor, a primeira vez que eu orei na minha vida, de verdade, porque orar é falar com Deus, né? É um diálogo, não é um monólogo. Não é só quando você fala, mas é quando você fala e você ouve. A primeira vez que eu orei na minha vida foi quando o inimigo tocou na vida do meu filho mais novo. Ele tinha 1 ano e 3 meses. Eu me vi desesperada, pastora Anne, quando você disse que as pessoas oram no momento de aflição. É verdade, eu nunca tinha orado. Eu fui criada na igreja. Eu era rata de igreja. Mas eu não conhecia Deus. Eu nunca tinha falado com Deus. E nesse dia, pelo meu filho, 2 horas da madrugada, eu sozinha na minha casa, eu me joguei de joelhos no chão e orei. Eu disse para Deus tudo que estava no meu coração. Eu digo que eu briguei com Deus nesse dia, porque eu falei com sinceridade. Eu disse, Deus, eu estou com raiva por tudo isso. Eu não sei o que fazer. E às vezes a gente escolhe palavras bonitas para falar, quando na verdade o nosso coração não está dizendo isso. Não é isso que a gente quer dizer. Então a gente precisa dizer o que de verdade a gente está sentindo. Ser sincero com Deus, que é isso que Ele quer, sinceridade. Sabe o que é tremendo? Que a irmã Socorro, a sua mãe, ela respondeu aqui a pergunta que eu fiz no início. Irmã, a senhora é fantástica, eu sou sua fã, viu? Estou com saudade da senhora. Ela disse assim, olha, querida irmã Ivanete, Deus rejeita as orações de pessoas incrédulas, Deuteronômio 1:45, rejeita as orações daqueles que ignoram o que ele diz, Provérbios 1:28, rejeita as orações de quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre, Provérbio 21, rejeita as orações de quem não se arrepende, Isaías 59. Faltou só uma referência, irmã, que está em 1 Pedro, capítulo 3, que ele rejeita as orações do esposo que não honra a sua esposa. Recebe aí, varão, porque é de Deus. É isso mesmo, o Senhor rejeita as orações do esposo que não honra a sua esposa, porque é mandamento do Senhor, amar a esposa. Aqui não tem isso. Amar a esposa como Cristo amou a Tá igreja. É mandamento. Não então, é que eles não honrem, tá? Fala, Jesus. É porque eles estão bem aqui ouvindo. Então, aquele que não honra a sua esposa,
assim como a esposa também deve se submeter Viu, ao amor? seu esposo, né? Respeitar o seu esposo. Então, ambos precisam honrar a Deus, honrar um ao outro, para que Deus venha ouvir as orações. Mas todo o resto que a irmã Socorro falou é verdade. Amém, minha pastora. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso, não. Nossos maridos honram a gente. É, sim, com Oh, certeza. Nós somos Uma frutos bênção de na nossa muitas vida. bênçãos, conquistamos muitas bênçãos, porque estamos juntos, ligados na lealdade e sempre companheiros, né, pastora Anne? Quem está aí, verdade. pastora Anne? Olha, nós temos aqui irmã Gildete, Marinalva, a minha mãe Marinalva. toda, né? Ilza Silva, Marcelo Júnior, meu querido. Marcelo. Um abraço, Marcelinho, seu pai. Todo mundo aí a sua mãe, da igreja do a sua Carmelândia. irmã, Carmelândia, Deus abençoe. Dilma Gomes, Dilma, irmã Dilma. Gisele, minha prima, te amo. Irmão Henrique, tia Luzia, meu amor. Te Beijão. amo, saudade da senhora, Oxe, tanto saúde. tempo. É verdade. Luiz Um Lima. abraço. Saudade, meu querido. Que bom que você já tirou aquela barba. Glória a Deus. Ai. Deise, meu bem, espero que você já esteja recomposta aí. Já, Ela botou tá aqui bem. chorando bastante, Oh, emocionada glória a com a. Deus. Eu sei que você recebeu aí. Glória a Deus, né? Mana, Maria Edith Um Nascimento, abraço. Alberto, Um abraço. Caliane, Ô, Caliane. só da mamãe, amor da minha vida, te amo, diva, meu bem. Ô, Diva, Ela compartilhou abraço. até um testemunho aqui. Ela disse: Foi? Deus realmente é fiel. Eu orei, pedi uma filha. Do jeito que eu pedi, Ele me deu. Foi mesmo. Porque Ele é fiel. Estou Glória a aqui Deus. compartilhando com todos o seu testemunho. Realmente a sua filha é linda. Não menosprezando os outros dois, mas como ela é fruto da sua oração, é um testemunho sobre o tema de hoje. Né? A irmã Ivanete também está aqui conosco. A irmã Daiane está aqui conosco. A irmã Daiane também está aqui conosco, curtindo nesse momento. E são essas pessoas, tá, que falaram aqui conosco. Beijo, prima, também te amo. Abraço, gente. Eu creio que em nome de Jesus o Senhor entrou aí na casa de cada um. E eu sei que o milagre do Senhor vai vir no tempo certo. Não desista, persista, fique firme, que o Senhor, meu Deus e o teu Deus, é o Deus do impossível. E olha, Ele é bom. A palavra de Deus diz que o nosso Pai é bom. Ele não é carrasco, Ele é bom. E Ele faz tudo para os seus filhos ser felizes. Amém? Deus abençoe a vida de Luciana Paula vocês. também está- Luciana, Desculpa, Lu. um abraço, Beijo, Luciana. saudade. Gente, obrigada, irmã Ivanete, por estar aqui com a gente, compartilhar com a gente. Obrigada, pastora Anne. Amém. Obrigada, nossa levita Daiane, por estar conosco. Foi tremenda essa noite. Obrigada por todos vocês. Domingo vai continuar a live. Vai ter 2 horários. De manhã, às 8 horas da manhã, né, pastor? 8h30 da manhã, a live, que domingo é Santa Ceia. Você aí prepare a sua ceia, que a gente vai ceiar. Vai ter algumas pessoas já lá na igreja. Vai ser de manhã e à noite, porque não é para tumultuar, né? Então, você venha de manhã. A gente está dando preferência para os mais idosos, né? Para aqueles que têm criança pequena. Aí você vem ceiar e vai ter live de manhã também, tá? Então, fique conosco. Você aí de casa, prepare o seu suco de uva, o seu pão, que vai ter Santa Ceia. Da tarde também vai ter às 8h30, à noite, às 18h30. Às 18h30 também o nosso culto lá na igreja, mas vai ter live, tá? Vai ter, você prepara. Você que é daqui de Santa Bárbara, membro da nossa igreja. Pastor, eu não posso ir para a igreja. Eu estou com o bebê pequeno, ainda estou meio adoentado. Não estou podendo ir. Aí pode entrar em contato com a gente, que a gente vai levar a ceia lá na sua casa no sábado, para você ceiar junto com a gente no domingo, tá bom? Nós esperamos você nesses 2 horários domingo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração de cada um, tá bom? Que a bênção do Senhor seja real na casa de cada um de vocês. Que venha o reino do Senhor sobre a sua vida e que seja feita a vontade
vontade dele na sua casa, na sua família, em todas as áreas da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Grande beijo.